Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu tinha reservado uma cabana pelo Airbnb na primavera de 2022. Era uma casinha simples, isolada, no meio de uma mata no interior da Bahia. Havia outras cabanas parecidas espalhadas pelo terreno do proprietário, conectadas por pequenas trilhas improvisadas, abertas provavelmente quando ele começou a construir o lugar. Não tinha nenhum plano específico para aquela viagem. A cabana ficava a umas 3 horas da minha casa, e eu pensei que seria bom passar uns dias em contato com a natureza, longe da correria. No meu segundo dia, acabei dormindo até tarde. Acordei perto do meio-dia, preparei um café e fiquei relaxando ao lado da lareira. Pouco antes do pôr do sol, coloquei um moletom e saí para dar uma caminhada. Não sabia exatamente para onde iria, apenas segui uma trilha estreita que passava atrás da cabana. Imaginei que me levaria até outra casinha e que no final daria em algum ponto de volta. Depois de alguns minutos, já mais fundo na mata, notei 2 pessoas ao longe, talvez a uns 200 metros. Eram 2 homens parados, imóveis, olhando fixamente para algo no chão. Não pareciam conversar nem se mexer, apenas observavam. Achei aquilo estranho, mas continuei andando. Logo, a mata fechada os escondeu da minha visão. Tentei me convencer de que eram apenas hóspedes de outra cabana, explorando o mato como eu. Mas, quanto mais eu caminhava, percebia que a trilha não fazia curva, nem voltava, seguia direto para dentro da floresta. Somei isso àquela cena estranha dos 2 homens e achei melhor retornar. Foi quando ouvi um som que me fez gelar. Veio de trás de mim, um grito estranho, como um mugido de um animal, mas com algo antinatural. Virei para olhar e congelei. Os 2 homens estavam agora na trilha, atrás de mim, bem mais perto, talvez a 150 metros. Estavam parados, de frente para mim. Não se mexiam. O som que ecoara pela mata parecia forte demais para ter saído deles, mas ainda assim era impossível não associar. Fiquei olhando por alguns segundos, sem saber o que fazer. Então, de repente, eles saíram da trilha e entraram no meio das árvores até sumirem de vista. Esperei um tempo para ter certeza de que não voltariam e depois corri de volta até a cabana. Pensei em mandar uma mensagem para o dono do Airbnb, mas achei que soaria estranho, então deixei para lá. Joguei mais lenha na lareira, fiz um chá e tentei me acalmar. O sol já tinha se posto e eu não pretendia sair mais naquela noite. Meia hora depois, quando finalmente começava a relaxar, ouvi novamente o mesmo grito distante. Levantei, fui até a janela e olhei para a mata. Só dava para ver o contorno das árvores na escuridão. Um arrepio percorreu minha espinha e eu puxei a cortina. Peguei o celular e comecei a pesquisar sons de animais da região, tentando encontrar alguma explicação. Nada parecia se encaixar. Cerca de meia hora depois, enquanto a lareira estalava, ouvi passos pesados no deck da frente da cabana, botas batendo na madeira. Os passos pararam bem diante da porta. Meu coração disparou. Segundos depois, veio uma batida lenta. Aproximei-me da porta e olhei pelo olho mágico. Eram 2 homens. Reconheci-os imediatamente. Usavam capuzes e aquelas máscaras baratas de plástico que cobrem apenas a frente do rosto. Máscaras de animais. Eles eram quase idênticos. Peguei o celular e disquei para a polícia. Enquanto tentava explicar a situação, outro estrondo sacudiu a corta. Pensei que fossem invadir, mas, de repente, os passos se afastaram. Olhei pela fresta e vi os 2 voltando para a mata. Meia hora depois, uma viatura chegou. O policial encontrou uma marca na madeira da porta, como se alguém tivesse enfiado uma faca antes de ir embora. Ele anotou tudo, mas parecia não acreditar totalmente na minha história. No dia seguinte, fui embora daquele lugar. Nunca mais voltei. De vez em quando, pesquiso notícias sobre a região, esperando encontrar algum caso de desaparecimento ou algo parecido, mas até hoje nada apareceu. O que aqueles homens queriam continua sendo um mistério.
No ano passado, consegui uma promoção no trabalho. O aumento não foi grande coisa, mas a nova função exigia que eu viajasse bastante para diferentes cidades. Como eu estava solteiro e sem grandes compromissos, acabei me animando com a ideia. O curioso era que as hospedagens nunca eram iguais. Às vezes hotéis, às vezes pousadas e de vez em quando uma casa de Airbnb. Naquela semana, eu iria visitar a filial da empresa em uma cidade do interior de Minas Gerais. Quando vi o endereço da hospedagem, estranhei que ficava bem longe do escritório, cerca de 40 minutos de carro. Normalmente, quando alugavam um Airbnb, era justamente por ser perto do trabalho, mas não questionei. Cheguei à cidade de madrugada e, ao parar diante da casa, achei que tinha errado de endereço. Era enorme, devia ter uns 400 metros quadrados, com quintal grande e tudo. Conferi 3 vezes o aplicativo e realmente era lá. Por fora parecia luxuosa, mas por dentro estava um pouco antiquada, não combinava tanto com a fachada. Ainda assim, tinha espaço de sobra, muito mais do que eu precisava. Exausto da viagem, subi direto para o quarto e deitei, mas percebi logo que a casa rangia bastante, como se as paredes e o chão estivessem sempre estalando. No começo achei que era normal em casas grandes, já que nunca tinha ficado em uma daquele tamanho. O problema é que sou um dorminhoco leve e os barulhos não me deixaram pregar os olhos. Depois de um tempo, levantei para beber água. Desci o corredor escuro e as escadas de madeira até a cozinha. Estranhamente, assim que cheguei lá embaixo, todos os rangidos e estalos cessaram de repente. Peguei o copo d'água no escuro mesmo e voltei para o quarto. Consegui dormir em silêncio até de manhã. No dia seguinte, saí cedo e só voltei perto das 23 horas. Me joguei no sofá, mas fiquei curioso para conhecer melhor a casa. Fiz um rápido tour pelos cômodos e notei algumas coisas estranhas. Travesseiros fora do lugar, cadeiras afastadas da mesa. Parecia que alguém tinha estado ali, embora estivesse aparentemente limpo. Até lembrei de manhã que todas as cadeiras da cozinha estavam alinhadas, mas agora uma delas estava afastada. Achei que fosse distração minha. Empurrei de volta e subi para tomar banho e dormir. Tava quase pegando no sono quando os rangidos começaram outra vez, bem mais fortes. A diferença é que agora pareciam passos e até portas de armário sendo abertas e fechadas. Abri a porta do quarto em silêncio e confirmei. Os sons vinham mesmo lá de baixo. Desci com cuidado e vi uma luz acesa na cozinha, embora tivesse certeza de que havia apagado todas antes de subir. Quando cheguei na porta, meus olhos se arregalaram. A mesma cadeira estava puxada de novo. Mas não era só isso. Na penumbra de um cômodo ao fundo, vi claramente uma figura espiando atrás da parede, me encarando. Ficamos nos olhando por alguns segundos, até que a pessoa recuou e logo depois ouvi o barulho de uma porta batendo. Corri até o local, acendi as luzes, mas não havia ninguém. Nenhuma porta aberta, nada. Apavorado, subi correndo, peguei o celular e saí da casa. Liguei para a polícia, que foi até lá, mas não encontrou sinais de invasão. O dono do imóvel apareceu depois, mas parecia não acreditar muito em mim. Ainda disse que não havia porta nenhuma onde eu jurava ter ouvido o estrondo. No fim, a empresa me transferiu para um hotel durante o restante da viagem, mas fiquei abalado. Até hoje penso no que teria acontecido se eu tivesse ficado mais uma noite naquela casa, sozinho com aquilo que estava lá dentro. Eu estava viajando pelo interior e aproveitei a oportunidade para visitar alguns parentes. Eles moravam numa cidade que ficava bem no meio do meu caminho, então resolvi passar uns dias por lá. Para não atrapalhar a rotina deles, aluguei uma casinha simples pelo aplicativo. Nada demais, só um canto para dormir. Cheguei já à tarde da noite, devia ser umas 10 ou 11 horas. Antes da viagem, o anfitrião, chamado Marcos, tinha me enviado um e-mail com as instruções de entrada e a senha da porta. Enquanto eu tirava minhas malas do carro na garagem, levei um susto.
Um homem surgiu atrás de mim. Era justamente o Marcos. Ele se aproximou de forma casual, dizendo que queria ajudar a carregar as coisas e me mostrar a casa. Eu não esperava encontrar o dono naquela hora e muito menos dentro da propriedade. Estava cansado demais para discutir, então deixei passar. Ele me levou até o quarto, mostrou rapidamente os cômodos e se despediu, descendo as escadas. Mesmo assim, a sensação de estranheza ficou. Normalmente, anfitriões de aplicativo deixam tudo pronto e você nem os vê. Esperei alguns minutos em silêncio, mas não ouvi a porta se abrindo ou fechando, como se ele tivesse saído. Acabei descendo para conferir e, de fato, ele já não estava mais lá. Tranquei a porta e subi para descansar. No dia seguinte, fui visitar meus parentes e voltei ao imóvel só à noite. Ao entrar, percebi que a porta da frente estava destrancada. Isso me deixou muito desconfiado, já que nunca deixo de trancar uma casa onde estou hospedado, ainda mais em cidade que não conheço. Tentei me convencer de que poderia ter esquecido. Segui a noite normalmente, liguei a TV e sentei no sofá, até que ouvi um barulho do outro lado da casa. Parecia algo batendo contra a parede. Fui verificar e encontrei um cômodo pequeno e vazio, apenas com um sofá e uma mesinha de canto. Era um ambiente estranho, sem janelas, sem decoração, quase como se fosse um espaço improvisado. Ao mover o sofá, percebi uma porta escondida atrás dele. Não era uma porta comum, mas uma espécie de escotilha pequena, como se fosse feita para ficar fora de vista. Tentei abrir, mas estava trancada por dentro. Isso me deixou com uma sensação horrível. Peguei o celular e liguei para o Marcos, tentando disfarçar como se fosse apenas uma dúvida comum. Queria sentir sua reação, mas ele não atendeu. Tentei várias vezes, sem resposta. Voltei para a salinha e, para meu choque, a portinha estava entreaberta. Olhei para dentro e vi uma escada de madeira mal acabada descendo para um porão completamente escuro. O pior era a tranca. Estava virada para o lado de dentro, significando que alguém tinha acabado de abrir. Minha pele arrepiou inteira. Entrei em pânico. Minhas coisas estavam no quarto de cima, então corri para pegar as malas o mais rápido que pude. Enquanto arrumava às pressas, ouvi passos leves no corredor. Abri a porta e não vi ninguém, mas a essa altura não restava dúvida. Eu não estava sozinho naquela casa. Peguei tudo, desci correndo e saí pela porta de frente sem nem trancá-la. Antes mesmo de chegar no carro, ouvi a porta bater atrás de mim com força. Isso só confirmou o meu pior pressentimento. Entrei no carro e fui embora dali, sem olhar para trás. Mais tarde, já num hotel, tentei ligar e mandar mensagens novamente para o Marcos. Ele nunca respondeu. Para mim, ficou claro que aquele porão era algum tipo de esconderijo. Talvez ele usasse para espionar ou coisa pior. O mais estranho é que depois que percebi a porta escondida, ele simplesmente sumiu, como se tivesse abandonado o contato de propósito. E até hoje penso, se eu tivesse descido aquelas escadas para ver o que havia lá embaixo, talvez eu nunca tivesse saído daquela casa. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.